O homem, o monstro, saiu da jaula e se tornou um absurdo de forte. Ginny contraiu uma doença mortal chamada escama de safira. Essa parte aqui pesa no coração, rapaziada. Fala galera, voltei pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1098 de One Piece e segue comigo porque o capítulo tá pesado, tanto dentro do mangá quanto fora, porque o Oda tá com uns probleminhas aí. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pro site da OPEX. One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre o anime e mangá de One Piece você encontra aqui. A gente já leu os spoilers iniciais. Se você ainda não assistiu o vídeo, é o último vídeo postado aqui no canal. E agora a gente vai ler os spoilers completos desse capítulo. O capítulo tem 15 páginas. O Oda não conseguiu terminar o manuscrito do capítulo essa semana. Então essas páginas não estão 100% completas. Alguns painéis são apenas esboços. Então a galera de One Piece agora vai sofrer um pouco do que a galera de fã de Hunter x Hunter sofre ou já sofreu com o Togashi, porque o Oda deve estar mal de saúde para não ter conseguido terminar esses desenhos, mas mesmo assim ele quis entregar o capítulo. Acredito que não vai ser só uma semana de pausa por essa questão de saúde dele. Pode ser que venha aí mais que uma semana de pausa para o Oda se recuperar e estabilizar. Pedido de capa do Brook. As calças de Brook trazem uma mensagem de desculpas de Eiichiro Oda. Não consegui terminar de desenhar a tempo. Me desculpem. Então até o Oda pediu desculpas em relação a isso, mas não tem o que pedir desculpas. É a saúde do cara e a gente quer ele vivo e bem para terminar a história de One Piece por suas próprias mãos. Da mesma forma como ele encantou diversas pessoas com inúmeros capítulos, com mais de 1000 capítulos, as pessoas querem se encantar com o final dessa história pelas mãos do próprio autor. Então é melhor ele se cuidar e ir no seu próprio ritmo, mesmo que pra gente fã seja bem ruim. Vamos lá pro capítulo agora, que Ginny foi sequestrada para se tornar esposa de um Tenryubito. Não podemos ver quem é o Tenryubito que casou com ela nesse capítulo. É relatado que toda a tropa do exército revolucionário de Ginny foi aniquilada em um ataque surpresa do governo. Isso aqui não foi bem explicado, eu acho que esse capítulo não vai explicar bem, mas ou a Ginny é uma pessoa bastante importante para um Tenryubito querer se casar com ela e mandar, sei lá, um almirante diretamente ir atrás dela para capturá-la, ou o exército revolucionário realmente foi caçado pela marinha ou governo mundial, e como resultado disso, um dos prisioneiros, que no caso era ela, acabou chamando a atenção do Tenryubito, e com isso ela acabou se tornando uma escrava. Depois que Ginny foi sequestrada, o exército revolucionário tornou-se mais violento, e Kuma tornou-se mais intenso nas batalhas. Vemos um momento em que o exército revolucionário recolheu pessoas do reino de Goa. Aquele momento lá onde tivemos um incêndio naquele Terminal Cinza, Terminal Cinza, onde Sabo, Luffy e Ace viveram a sua infância. Depois disso, Kuma se teleportou para outra ilha para ajudar os rebeldes. Kuma terminou a batalha naquela ilha sozinho. Então, a partir do momento que a sua grande amiga e quem sabe amada foi capturada, o homem, o monstro, saiu da jaula e se tornou um absurdo de forte. Foi isso que eu disse lá nos capítulos anteriores, que o Kuma sozinho conseguiria aniquilar completamente o exército do reino de Sorbet e tomar o controle do país. Mas como ele era uma ótima pessoa, uma pessoa de coração doce, ele não faria isso. Mas a partir do momento que mexeram com a sua amiga e futura esposa, que é basicamente o que ela queria se tornar do Kuma, ele se tornou absurdo nas batalhas. E foi para cada uma delas, terminando uma e indo para outra, para acabar com as batalhas o mais rápido possível, sozinho. Bonnie é a criança que nasceu de Ginny e do Tenryubito. Então, confirmado realmente o que eu tinha dito lá no capítulo, no review do spoiler inicial, ou na leitura do spoiler inicial, que a Bonnie, ela tem essa meio que um passe para poder ir, navegar ou entrar onde ela quiser, por parte do governo mundial, por ela ter sangue de um Tenryubito.
Por isso que o Akainu se preocupou com ela, por isso que ele capturou ela, mas depois ela já fugiu. Por isso o Gorosei falou que não era pra ligar pra ela. Por isso que o Kizaru, quando ela atacou o Kizaru não deu um bicudão nela com muita força. Na verdade, ele só empurrou ela em direção à barreira, e aí a barreira foi que deu dano nela. Então isso explica o porquê ela tem esse passe livre para entrar ou ir para qualquer lugar em One Piece. 2 anos depois, Ginny contraiu uma doença mortal chamada Escama de Safira. É uma doença muito rara, ainda mais rara que a síndrome do chumbo branco, doença de quando Lau era criança. A doença que acabou com o país, a cidade lá do Lau. Então essa escama de Safira é ainda mais mortal do que a doença do chumbo branco. Quando os pacientes entram em contato com a luz natural, luz do sol ou da lua, a escama de Safira faz com que todo o seu corpo fique azul e a pele fique mais dura, como pedras/escamas. Cara, isso aqui é muito tenebroso, mano. Que bagulho escroto. Isso me lembra o efeito que acontece com as pessoas que perdem as suas sombras pro Moria, que elas não podiam mais ver a luz do sol. Só que essa aqui parece ser ainda pior, porque não é só a luz do sol, mas a luz da lua também faz com que o corpo se transforme meio que em pedras ou escamas ou alguma coisa do tipo. Ginny ficou irreconhecível devido à doença, então Tenryubito a dispensou. Não podemos ver o rosto de Ginny em todo o capítulo, apenas ouvimos sua voz. Ginny voltou para o reino de Sorbet e deixou Bonney com os mais velhos da ilha. Aqui eu me pergunto se essa é uma doença que ela adquiriu pelo acaso, ou se foram os Tenryubitos fazendo algum tipo de experimento com os seus escravos. E no caso, a Ginny era uma das suas escravas, que também tinha, entre aspas ali, o trabalho de ser sua esposa, uma das suas concubinas. Será que foi mediante a um experimento dos Tenryubitos que ela contraiu essa doença? Porque eles brincam com as pessoas, e isso é muito verdade, porque a Boa Hancock e suas irmãs, elas só ganharam as suas Akuma no Mi porque os Goroseis, porque os Tenryubitos estavam se divertindo em dar Akuma no Mis aleatórias para elas experimentarem, ou alguma coisa do tipo. Então Ginny chamou o exército revolucionário de dentro da igreja de onde morava Kuma. Ginny, eu realmente queria ver todo mundo de novo. Mas isso é uma despedida. Ivankov, o quê? Kuma. Do que você tá falando, Ginny? Pensei que nunca mais te veria. Onde você está agora? Eu irei aí imediatamente. Durante a conversa, eles identificaram a localização da Ginny. Então Kuma se teleportou. Essa parte aqui pesa no coração, rapaziada. Fiquem ligados, ó. Durante a conversa, eles identificaram a localização da Ginny. Então Kuma se teleportou para o reino de Sorbet. Ginny disse uma última coisa para Kuma, mas ele não ouviu, porque estava se teleportando para onde Ginny estava. Então a gente sabe que o teleporte dele não é instantâneo, não é ele teleportou, chegou. Na verdade, nem é um teleporte, é um empurrão. Ele se empurra para um determinado local a uma velocidade absurda, mas ainda assim tem um tempo para que ele possa chegar naquele local. Foi assim que a gente viu com os Mugiwaras quando eles foram separados. Então com Kuma foi a mesma coisa. E olha o que a Ginny disse. A Ginny, Kuma, eu te amo. E essa frase, Kuma, eu te amo, ele não ouviu. Não ouviu da boca da Ginny. Pode ser que as outras pessoas que ouviram vão falar para ele o que ela realmente disse, mas ele não ouviu. E isso é o que pesa muito nesse capítulo. Kuma chegou ao reino de Sorbet, mas Ginny já estava morta. Kuma colocou Ginny para descansar. Ginny é seu nome oficial, aparece em seu túmulo. Kuma decidiu criar Bonney com a ajuda dos mais velhos. Kuma se teleporta para ajudar o exército revolucionário de vez em quando, e podemos ver montagens das atividades de Kuma com eles, incluindo ele treinando o Sabo. Mas infelizmente, Bonney também começou a desenvolver a doença da escama de Safira. Então Kuma decidiu deixar o exército revolucionário e cuidar dela. Dragon permitiu e disse a Kuma que perguntaria a todos os médicos que ele conhecesse como alguns deles pudessem ajudar a Bonney. Acredito que a forma dela se libertar dessa doença da escama de Safira
não é nem, sei lá, porque o Kuma poderia tentar ajudar retirando essa doença com a fruta da pata. Mas acredito que quem teve a maior importância na cura dela, porque hoje em dia ela não tem essa doença, foi o Vegapunk. E foi mediante a isso que o Kuma pode ter se colocado à disposição para virar um ciborgue, se eles curassem a sua filha. E por isso que o próprio Vegapunk lida com a Bonnie como uma criança e se preocupa com ela, como se fosse um avô. Então eu acredito que a resposta para Bonnie ter se curado está no maior cientista do mundo de One Piece, que é o Vegapunk. Kuma não tinha ideia do que fazer para tratar a Bonnie, então decidiu que ela não poderia sair da igreja para evitar a luz natural. Kuma começou a trazer livros para a Bonnie sobre diferentes ilhas para ela ler. Kuma, se você pudesse viajar, para onde gostaria de ir, Bonnie? Então, aqui, vê como esse capítulo aqui... Cara, esse capítulo aqui vai estar muito bom, velho. Porque essa é a pergunta que o Kuma sempre faz quando ele manda alguém viajando para outro local. Ele fez para Perona e para o Zoro? Ou para o... Acho que foi para o Zoro, se eu não tiver enganado. Mas ele fez essa pergunta para os Mugiwaras e perguntou para onde que eles gostariam de ir. Kuma e Bonnie curtiram juntos, dançando e vivendo como pai e filha. O rosto de Bonnie tinha pedras azuis devido à escama de safira, então Kuma a chamou de Jeoli. Então aqui veio um sobrenome dela. O nome dela era Bonnie e ele deu esse sobrenome em relação a essas joias que ela tinha no seu rosto. Aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, não sei se vai estar trocado aí para vocês, nós temos o momento em que a Bonnie lembra de quando ela estava brincando com o Kuma, e aqui já era um Kuma mais velho, então não teria como ser naquele momento que ele ainda era um pastor, e desse outro lado já é um spoilerzinho de como ele tá brincando e dançando com a Bonnie no momento desse capítulo aqui, ou no flashback desse capítulo aqui, que é muito parecido com quando ele brincava com o seu pai, a dança de Joy Boy. Alguns anos se passaram, estamos agora a 6 anos do presente. Bonnie tinha 5 anos. Então atualmente a Bonnie tem 11 anos? A idade natural dela é 11 anos? Uma criança de 11 anos navegando pelos mares, sem contar diversas poses que o Oda desenhou ela ao longo de todo esse arco de Egghead. A galera vai cair muito pesado em cima do Oda em relação a isso. Mas ele já explicou que quando ela tá na sua forma adulta, que é a forma que a gente conhece ela tá com 24 anos devido ao seu poder. Então a gente pode imaginar que a sua mentalidade quando ela tá adulta é de uma pessoa de 24 anos. E aí eu acho que essa vai ser a desculpa se alguém perguntar pra ele em um SBS e ele for responder. Kuma conversou com um médico sobre a doença de Bonnie. O médico disse a ele que, embora Bonnie nunca tenha entrado em contato com a luz natural, a doença ainda pioraria com a idade e ela morreria quando completasse 10 anos. Então vê só o quão desesperado ele não estava, porque a Bonnie, a partir daquele momento, passou a ser a sua filha de criação e uma lembrança da sua grande amiga e amada. Então acho que ele se desesperou absurdamente aqui. Bonnie ouviu a conversa, mas só ouviu a parte de cerca de 10 anos. Ela ficou muito feliz porque entendeu mal que estará curada quando completar 10 anos. Kuma sempre disse a ela com otimismo que um dia sua doença será curada. Agora ele não podia contar a verdade e não sabia o que fazer. Como eu falei, ele estava desesperado. E esse vai ser o gatilho para ele ir atrás do Vegapunk para tentar curar a sua filha. Ou quem sabe, a cura dela está relacionada ao seu poder de Akuma no Mi. Que pode ser que o Kuma tenha que se sacrificar ou arriscar para pegar esse poder e dar para ela, para que só assim ela pudesse se curar. Algo como o que aconteceu com o Lau. O Lau se curou da doença do chumbo branco depois que comeu uma Akuma no Mi, mas a Akuma no Mi dele é mais voltada para a medicina, levando em consideração seus conhecimentos médicos, e a fruta da Bonnie não, só tem a ver com a idade. Mas um ano se passou, já faz 5 anos do presente. Bonnie tinha 6 anos. O capítulo termina quando Dekori, ex-rei de Sorbet, retornou ao reino de Sorbet e começou a matar cidadãos de Sorbet. As pessoas pediram ajuda ao Kuma. O Kuma ainda se mantinha nesse local. Agora, o que ele não fez da primeira vez que ele atacou e acabou sendo preso
é o que ele vai fazer aqui, porque o que esse homem deve estar com a raiva e um ódio no coração, isso é inegável. Mas esse aqui foi o resumo do capítulo dessa semana. Quero saber as suas opiniões em relação a isso, a polêmica da Bonnie criança e todas as formas como o Oda desenhou ela, além de que esse capítulo aqui foi absurdamente pesado. O Kuma não o destino final da Guine, o Kuma não ouvindo as últimas palavras dela, além daquela frase, a típica frase do Kuma: se você fosse viajar, para onde gostaria de ir? Que é uma frase que ele sempre fala quando manda uma pessoa viajar. Mas quero saber suas opiniões, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vou estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!